Olá, eu sou Martim Medeiros, sou médico de família da APS Santa Marcelina e da Secretaria Municipal de Saúde, professor da Faculdade Santa Marcelina e professor da Unifip. Nós vamos hoje continuar discutindo o papel da atenção primária no combate à pandemia do Covid-19, acrescentando algumas outras informações que são fundamentais nesse processo de qualificação do nosso processo de trabalho e manejo clínico. É muito importante que nós reforcemos, enquanto trabalhadores da atenção primária, o agente comunitário, o enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, toda a equipe NASCE, que temos funções importantíssimas em relação à prevenção comunitária, não é? O que seria exatamente a prevenção comunitária? Seriam as informações que nós temos que passar para quem não está com suspeita da doença, não é? É a nossa educação em saúde clássica, não é? Uma das coisas positivas que nós vamos ter no final dessa pandemia deve ser uma população que recebeu mais informações, com um nível maior de educação em relação a esse comportamento em relação a todas as síndromes gripais. Então vamos ver, né, quais são as principais informações, né, que nós precisamos discutir com a nossa comunidade. A prevenção comunitária deve conter, né, como informação básica, a realização de lavagem frequente das mãos com água e sabão, com álcool em gel, de preferência com água e sabão, que é mais efetiva, uma lavagem de mãos vigorosa, com a técnica correta, né, especialmente após contato direto com pessoas doentes. Mas sempre que se chegar em casa, sempre que se voltar da rua, né, antes de se alimentar, né, quando tocar algum objeto suspeito que possa estar contaminado, após usar o banheiro e em qualquer situação que a pessoa ache que possa ter entrado em contato, né, com algum objeto ou utensílio que possa estar contaminado. Então, a grande arma é a lavagem das mãos com a técnica correta, e nós temos que ensinar a população e aprender também, enquanto profissional de saúde, a lavagem correta das mãos. Existem vários sites mostrando isso, inclusive do Ministério da Saúde. Utilizar o lenço descartável para a higiene nasal, né? Então, quem tem essa possibilidade financeira de usar o lenço descartável, cobrir, não é, o nariz e a boca quando tossir, quando espirrar, não é? E descartar imediatamente esse lenço e após lavar as mãos, não é? Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir com a etiqueta respiratória, usar a parte interna do cotovelo, não é? Para fazer isso. Evitar tocar mucosas de olhos e nariz e boca, isso é uma coisa quase instintiva, né? Levarmos a mão ao rosto, mas nós temos que nos vigiar para que isso não seja feito e orientar isso à população, principalmente se essa pessoa teve algum contato com algum objeto, utensílio, outra pessoa está fora de casa e não pôde usar álcool em gel ou lavar as mãos, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, é fundamental, né? Isso é uma condição sine qua non para que a gente diminua essa transmissão. Manter os ambientes bem ventilados, né? Janelas abertas, de preferência com ar-condicionado desligado, isso é uma coisa muito importante. Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de doença. Então, as pessoas que estão em isolamento domiciliar não devem receber visitas. Demonstre sua solidariedade telefonando, mandando um WhatsApp, usando alguma plataforma virtual, mas não deve receber visitas qualquer pessoa ou a sua família que esteja em isolamento domiciliar, segundo o que já discutimos anteriormente nessas recomendações. Eu acrescentaria que é muito importante ter cuidado quando nós chegamos da rua, quando precisamos sair, com os nossos sapatos e nossas roupas, né? Os sapatos, se for possível, devem ficar fora de casa antes de ser higienizados.
e as roupas lavadas o mais precocemente possível, porque eles também podem ser vetores de transmissão da doença. Então, discutir isso com a população, com uma linguagem muito simples, né? Com uma linguagem coloquial, para que as pessoas, de fato, possam entender essa mensagem e a gente possa achatar essa curva, né? E ganhar esse tempo, enquanto todo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais estão preparando suas estruturas para receber os pacientes mais graves, né? Existe um grande movimento de construção de hospitais, leitos, de hospitais de campanha, para que a gente ganhe esse tempo, né? Para que isso seja estruturado, é muito importante frear a velocidade de transmissão e o principal vetor é o isolamento social e as medidas de higiene. Como o profissional da APS deve monitorar pacientes em isolamento domiciliar? Na nossa discussão na videoaula anterior, nós discutimos os critérios que o paciente, que a pessoa que procura a UBS deve ficar, né, ser orientada a ficar em isolamento domiciliar. São pacientes com síndrome gripal, né, febre e mais outro sintoma respiratório, como tosse, como fadiga, como perda de paladar, né, como mialgia, sintomas diarreicos, todas essas situações que compõem o quadro clínico, né? Quando a pessoa tem esse quadro clínico associado à febre, nem sempre se tem febre, em cerca de 80% dos casos se tem febre, mas quando você tem febre ou febre referida associado a esses sintomas, né? Nós temos, por obrigação na atenção primária, né? De orientar o isolamento domiciliar. Por quê? Porque esse paciente não apresenta o grande sinal de gravidade, que é a dispneia, né, que pode ser caracterizada pela tiragem intercostal, pelo batimento de asa do nariz, pela taquipneia, uma frequência respiratória acima de 20, acima de 30, sendo mais grave ainda, ou uma saturação de O2 abaixo de 95. Se eu tenho esse grau de complexidade, de agravo, esse paciente não vai para isolamento domiciliar, porque essa tríade, febre, um sintoma mais dispneia, eu tenho a síndrome respiratória aguda grave. Na síndrome respiratória aguda grave, eu vou indicar que essa pessoa seja avaliada no serviço de urgência de referência para uma possível internação. Se o paciente não tem síndrome respiratória aguda grave, ele tem apenas febre e um sintoma respiratório, ele vai ser orientado, não é, para isolamento domiciliar. Como, enquanto profissional da atenção primária, eu devo monitorar esse isolamento, essa pessoa que está isolada, né, em seu domicílio. Algumas recomendações fundamentais, ok? Anotar em prontuário o número do contato do paciente ou de algum acompanhante, de preferência o cuidador, que ficará responsável pelo paciente, durante a primeira avaliação na unidade. Então, esse paciente vai para a unidade, como nós já discutimos no Fast Track da videoaula anterior. Ele é avaliado como uma pessoa com síndrome gripal sem gravidade. Ele vai ser orientado para isolamento domiciliar, medicado com antitérmicos, né? Nós discutimos o que nós temos mais experiência, o paracetamol, a dipirona, vai ser discutido se ele vai usar o oseltamivir ou não, a partir daquela complexidade, né? Ele vai ser orientado para uma boa hidratação, né? Ele vai ser orientado para uma alimentação balanceada, aí ele vai ser orientado todos os sinais de alerta. Pois bem orientado, ele vai para o seu domicílio, ficar em isolamento domiciliar. Nós devemos checar a situação desse paciente, dessa pessoa, a cada 48 horas, tá? E essa checagem deve ser feita, a priori, por telefone, né? Então, no item 2, a ligação deve ser realizada por profissional de saúde da estratégia de saúde da família a cada 48 horas para acompanhamento da evolução do quadro clínico. Meus amigos, por que isso é fundamental? Porque no COVID-19 eu posso ter um quadro brando inicial que pode se complicar no decorrer dos dias.
Na maioria das vezes isso não vai acontecer, mas eu não posso apostar que isso é uma verdade absoluta. Então eu preciso avaliar se a pessoa que eu indiquei o isolamento domiciliar, ela está apresentando algum sinal de gravidade, não é? Então eu vou perguntar se a febre persiste, se ela começou a sentir falta de ar, ou se apareceu, ou se a dispneia, que era leve, piorou, se a frequência respiratória aumentou, ou seja, se ela está respirando muito rápido, se ela está com tontura, se ela está com a visão turva, ou seja, que podem ser sinais de hipotensão, que é um sinal de gravidade. Então, eu tenho que monitorar os sinais de alerta dessa pessoa, né, para saber se ela está tendo algum agravo. E se ela estiver tendo algum grau de piora, que ela seja avaliada imediatamente ou num pronto-socorro, né, ou pela própria equipe com celeridade, porque ela pode evoluir para um desfecho negativo se nós não fizermos esse monitoramento. Então, deve ser compromisso da equipe, da estratégia de saúde da família, dos equipamentos de atenção básica, esse monitoramento a cada 48 horas, a priori, por telefone. Né? Não há necessidade de gravar a conversa, essa é a orientação do Ministério, e anotar as informações sobre a conversa telefônica no prontuário. Né? Então, tudo isso tem que ser registrado, né? Para que a gente tenha esse controle desse processo de acompanhamento dessa pessoa, registrando o quadro clínico autorreferido do paciente, a autoavaliação da necessidade de ir a algum profissional à residência do paciente, ou uma consulta presencial na UBS, né? E nesse sentido, se for necessário a ida de um profissional da UBS, seja médico, seja enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para uma avaliação complementar, que ele vá paramentado, não é, segundo a normativa técnica de paramentação do atendimento da pessoa com síndrome gripal ou com suspeita de Covid. Que orientações nós podemos ter sobre o afastamento dos profissionais de saúde? Essa é uma questão extremamente delicada. Né? Nós temos que ter o discernimento de saber que nós somos essenciais nesse momento, né? Sem o profissional de saúde, seja agente comunitário, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, não se dá o atendimento. Né? A porta de entrada e a coordenação do cuidado da atenção primária não se dá, né, sem esses profissionais, e ao mesmo tempo os profissionais que estiverem doentes, eles passam a deixar de ser um fator de proteção e começam a ser vetores da transmissão. Então, o Ministério preparou uma série de orientações, né, de recomendações para a avaliação do estado de saúde dos seus profissionais e fazer isso baseado em boas evidências científicas, quem deve continuar trabalhando e quem deve ser afastado, se por acaso tiver algum grau de adoecimento. Então, vamos discutir essas recomendações. Então, orientações para o afastamento e retorno às atividades dos profissionais de saúde. Os profissionais contactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados por síndrome gripal. Se for contactante domiciliar, o afastamento por 7 dias, retornando ao trabalho após 7 dias se permanecer assintomático. Então, veja que nós estamos falando de pessoas sem sintomas. E o contactante não domiciliar, sem recomendações de afastamento. Nós vamos atender pessoas, né, com síndromes gripais todos os dias na UBS. Se for um contato que eu esteja bem paramentado, atendendo a pessoa, não é? Eu não vou me afastar, logicamente. Se eu tiver um contato domiciliar de um paciente suspeito de síndrome gripal, né, de Covid-19, ou seja, com febre, com sintoma respiratório, com algum grau de dispneia, eu devo me afastar por 7 dias, né? A outra situação são profissionais de serviços essenciais com suspeita de síndrome gripal, ou seja, como nós já comentamos, o trabalhador da saúde vai ter febre, né, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, né? Essa pessoa, né, deve ser afastada do trabalho imediatamente, porque ele é um médico, é um enfermeiro, é um agente comunitário, é um trabalhador do NASF que apresenta síndrome gripal e foi visto por outro colega, foi visto
por sua equipe e ele deve se afastar, não é, imediatamente do seu posto de trabalho. Quando nós vamos discutir o retorno do trabalho dessa pessoa, desse enfermeiro, desse médico que está adoecido, né? Então, existem algumas estratégias, né? As pessoas afastadas por suspeita ou confirmação de Covid-19 só devem voltar ao trabalho se cumprir uma das estratégias abaixo. Quais são as estratégias, né? O RT-PCR negativo para Covid. O que é o RT-PCR? Não é? É uma técnica de testagem em que nós vamos fazer, no Brasil temos feito a coleta do suave nasal e oral, e ele é feito por uma técnica de amplificação do RNA. Não é? Quando é que ele fica positivo? Geralmente a partir do 5º dia do contato, às vezes até mesmo antes dos sintomas, ou geralmente no aparecimento dos sintomas. Então, se eu tiver um RT-PCR negativo, ele é um teste de muito boa sensibilidade. A pessoa deve voltar ao trabalho. Aonde não existe, né? Está chegando em muitos locais, mas aonde eu não dispuser, né? Quais são os outros critérios em que o profissional está liberado para voltar para atuar? Quando ele tem a resolução, quando a febre baixou, né, sem uso de antitérmicos, e houve o desaparecimento dos sintomas respiratórios, né, e apresentou um teste rápido com a presença de IgM e IgG negativos para Covid-19, realizado a partir do 7º dia após o início dos sintomas. Acho que vale a pena a gente comentar isso. No Brasil, atualmente, existem 2 grandes tipos de testes, né? Existem o teste do RT-PCR, que é aquele que é feito pela coleta do SWAB, que você vai avaliar a amplificação do RNA, então é um teste de muito boa sensibilidade, né? Que quando dá positivo, fecha o diagnóstico. Ok? Ele deve ser pedido, geralmente, a partir do 5º dia após o aparecimento dos sintomas, né? E existe outro teste, que é o teste, não é, que é o teste sorológico, não é? Que é um teste que vai detectar os anticorpos IgM e IgG. Muito parecido o kit com aquele que a gente usa na atenção primária para o teste rápido de sífilis, para o teste rápido de AIDS. Então, é feito através da coleta de uma gota de sangue e avaliação se tem IgM e IgG positivo. Então, esse teste, ele é rápido, ok? E ele vai ser positivo, geralmente, a partir do 7º dia do início dos sintomas. Então, se eu pedir muito precocemente, ele tem uma chance de dar falso negativo. Então, eu tenho que saber pedir o exame da sorologia para o IgM e IgG. A indicação do Ministério é que se peça a partir do 7º dia após o início dos sintomas. Tudo bem? Reforçando o que a gente já falou, a interpretação do uso do teste rápido. Então, se eu tiver um teste rápido com IgM ou IgG positivo para COVID, eu não necessito a confirmação do RT-PCR. Por quê? Porque eu já tenho anticorpos, IgM e IgG. Eu não vou precisar colher o SWAB para amplificar o RNA pela técnica do PCR, porque eu já tenho sorologia IgM e IgG positiva. Nesse caso, o profissional deve ficar afastado por 14 dias após o início dos sintomas, ou até 72 horas após o desaparecimento dos sintomas, ok? Se o teste rápido com IgM ou IgG forem negativos para Covid-19, porque eles têm uma sensibilidade mais baixa, o RT-PCR, né, com SARS-CoV-2 positivo, eu tenho uma discrepância dos 2 exames. Eu tenho uma sorologia negativa e tenho um RT-PCR positivo. Como o RT-PCR positivo tem mais sensibilidade, né, como o RT-PCR é mais sensível, eu vou afastar o profissional por 14 dias após o início dos sintomas ou até 72 horas após o desaparecimento dos sintomas. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade maior e ele positiva mais cedo. Então, se eu tiver essa disponibilidade desses testes, é assim que eu devo interpretar. Quando eu não tenho testes, a estratégia é baseada no critério clínico epidemiológico. Então, eu vou esperar pelo menos 72 horas, né? 3 dias após o desaparecimento completo dos sintomas e, no mínimo, 7 dias após o início dos sintomas. Eu tenho que ter essas 2 condições para o profissional, enfermeiro, médico, agente comunitário, voltar ao trabalho, né? Orienta-se o profissional o uso da máscara cirúrgica no retorno ao trabalho, mantendo seu uso 14 dias após o início dos sintomas, como medida de segurança adicional, ok?
Outra discussão é que profissionais devem ser afastados do seu trabalho de uma forma profilática. Quer dizer, eu tenho uma condição de saúde que eu sou um paciente de risco para desenvolver COVID de forma mais grave. Então, também aqui é uma orientação. Cada secretaria, cada município tem as suas particularidades, né? Então, são orientações gerais para nortear essa discussão que está sendo feita em cada município. Então, quais são as condições que se consideram, né, que o Ministério considera passíveis de afastamento desses profissionais? Pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com cardiopatias descompensadas, como insuficiência cardíaca, infartados, pacientes já revascularizados, portadores de arritmias cardíacas, pacientes com pneumopatias graves, né, ou descompensadas, como dependência de oxigênio, portadores de asma moderada a grave, segundo o critério do GINA, o paciente com DPOC, pacientes imunodeprimidos de uma forma geral, paciente com doenças renais crônicas em estágios avançados, né, grau 3, 4 e 5, ou seja, com a taxa de filtração glomerular inferior a 60, pacientes diabéticos conforme juízo clínico, né, se ele tem alguma comorbidade, se ele já tem aterosclerose manifesta, se ele descompensa muito o diabetes, gestantes de alto risco, são situações que a priori devem ser afastadas. Outras questões vão surgir, né? E cada município, cada secretaria vai deliberar sobre as particularidades, né, desse afastamento e ver caso a caso, né? E ver situação a situação de todas essas condições, inclusive as que nós comentamos. Em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais por algum motivo, eles não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal. Então, eles podem ficar em outras atividades nas UBSs, por exemplo, fazendo monitoramento dos pacientes que estão em isolamento domiciliar, avaliando as consultas, né, desses pacientes, a posteriori, se existe alguma recomendação a ser feita que escapou, né, do profissional naquela hora, ficar ajudando de algum modo, né, mais resguardado, né, essas pessoas, né, esse processo de trabalho que está ocorrendo na UBS. Preferencialmente, eles deverão ser mantidos em atividade de gestão, como nós comentamos, suporte, assistência nas áreas onde não são atendidos pacientes suspeitos ou síndrome, ou pessoas que tenham síndrome gripal confirmada, né? Porque justamente eles têm essa situação de uma maior vulnerabilidade e uma possibilidade de complicação e desfechos mais negativos. Uma outra questão são quais as orientações que nós devemos fornecer no teleatendimento, que é uma questão nova, né? Se regulamentou agora, né, por uma portaria 467, do dia 20 de março de 2020, como se deve realizar o teleatendimento. Então, quais são as condições fundamentais, quais são as condições imprescindíveis para que se realize o teleatendimento? No teleatendimento, né, os atendimentos devem garantir a integridade, a segurança e o sigilo das informações, logicamente, né, isso é inegociável. Deverão também ser registrados no prontuário clínico, com no mínimo as seguintes informações: os dados clínicos necessários para uma boa condução do caso, sendo preenchidos em cada contato com o paciente. Então, as perguntas fundamentais: o paciente continua com febre, ele apresentou dispneia, ele apresentou alguma descompensação de alguma situação que ele, porventura, tinha anteriormente, ele tem alguma situação que o preocupe, não é? É fundamental que nós perguntemos se esse paciente teve algum grau de piora, e isso seja anotado de forma muito cuidadosa pelo profissional, enfermeiro, médico, que fez esse contato, né? A data, a hora, a tecnologia de informação, se foi por telefone, e comunicação utilizada para o atendimento. Então, quando eu tive essa informação, lembrar que essa avaliação, né, deve ser feita com o paciente em isolamento domiciliar a cada 48 horas, e a orientação, se for uma orientação geral, né, antes da primeira consulta presencial, anotado muito bem em prontuário as duas situações.
E o número do Conselho Regional e Profissional e a sua unidade de federação. Então, quem fez esse teleatendimento foi o médico, então o nome do médico, o carimbo do médico, o dia da consulta, tudo isso da orientação que foi feita, a mesma coisa para o enfermeiro, tudo isso anotado no prontuário, né, com letra legível, né, para que se possa depois dirimir alguma dúvida e garantir, né, todo o cuidado que a nossa população merece. Bom, essas são as referências, né? Essa videoaula é um complemento à primeira videoaula do manejo clínico da pessoa com Covid na atenção primária, e nós continuamos à disposição, dialogando e ressaltando a importância fundamental da atenção primária na coordenação do cuidado, na garantia do acesso e na promoção de cidadania para todas as pessoas. Muito obrigado.